Uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal soltou um dos bandidos mais perigosos de São Paulo. O criminoso condenado a 65 anos de prisão recebeu liberdade provisória. Segundo a Polícia Civil, Carlos Roberto Ferreira, o Galo, é um dos chefes do PCC em São Paulo. Em 2008, ele foi preso após um roubo a banco que terminou com perseguição policial e invasão à residência com reféns. 11 pessoas ficaram feridas e 3 morreram, entre elas um PM e Balengo, um dos líderes da facção criminosa. Hoje, responsável pelo controle de pontos de venda de drogas, de acordo com a investigação, Galo ainda não vai precisar cumprir na cadeia os 65 anos de condenação em primeira e segunda instâncias que sofreu por latrocínio e roubo. Ele foi beneficiado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski concedeu habeas corpus ao bandido, alegando que a execução da sentença antes do fim de todos os recursos ofende o princípio de presunção de inocência. Só que em fevereiro, o plenário do STF determinou que depois da decisão em segunda instância, a pena já pode ser cumprida. Quem perde é a sociedade, que fica absoluta à mercê do momentismo ou da circunstancialidade de apenas um ministro decidir e criar jurisprudência contrária ao majoritário entendimento da Corte. Galo chegou a ser solto durante o processo e depois de mais de um ano de investigação foi preso novamente no ano passado quando assistia a uma partida entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Agora, solto há quase um mês, aguarda o julgamento do habeas corpus em liberdade. Nós nos sentimos altamente frustrados, porque montar uma operação para se prender um bandido dessa magnitude, ou seja, um bandido de alta periculosidade, demanda um trabalho de inteligência, demanda uma investigação grande, demorada. O prejuízo para a sociedade é muito maior. Outras famílias, outros cidadãos que poderiam estar livres dessa pessoa, desse criminoso, se ele estivesse atrás das grades. Bom, pessoal, primeiro, antes de começar a falar de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal aqui, eu quero perguntar para vocês, e eu sei que vocês não vão me dar a resposta. Quero perguntar para vocês, nós temos Supremo Tribunal Federal no Brasil? Não temos. Precisamos eleger um presidente para nomear um novo Supremo Tribunal Federal. Tirar aqueles que estão lá. Ah, mas não pode porque eles fizeram um concurso público. Pode sim. Pode. Põe eles para outra função e nomeia ministros honestos. E vou dizer quem pode fazer isso. Jair Bolsonaro. Se Jair Bolsonaro for o presidente, com certeza ele vai poder fazer isso aí. Viu, pessoal? Então, pode sim. Jair Bolsonaro pode chegar e tirar todos de lá e nomear novos ministros para o Supremo Tribunal Federal, inclusive do próprio Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, né? Das 3 Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras são três. São o Exército, que é proteção por terra, Marinha, que é proteção por mar, e a Aeronáutica, que é proteção pelo ar. Certo? Então, Jair Bolsonaro pode eleger, sim, ministros para o Supremo Tribunal Federal, que lá tem. Sérios, né? Que não vão ser cúmplices como esses que nós temos aí. Então, pessoal, antes aqui, eu vou falar um pouco de cada um ministro que nós temos e o que eles fizeram, pelo menos parte do que eles fizeram que chegou ao meu alcance. Por exemplo, hoje eu não tenho mais Ricardo Lewandowski como o mais imundo ministro do Supremo Tribunal Federal, como eu tinha antes. Hoje, outro tomou o seu lugar. Mas vamos falar de Ricardo Lewandowski.
Ricardo Lewandowski, você sabe que é aquele que participou do impeachment da Dilma Rousseff. Eu não sei nem porquê, eu não sei nem como ele chegou ainda assim. Ricardo Lewandowski, você tem um mérito ainda por você ter aceitado fazer o impeachment da Dilma, porque você é petista. Você foi nomeado pelo PT e eu sei que você deu muitas oportunidades e soltou ladrões do PT. Você soltou. Certo, senhor ministro Ricardo Lewandowski? Eu não sei como é que o senhor, ainda assim, o senhor que fez o julgamento do impeachment da senhora presidente Dilma, o senhor ainda assim mesmo aceitou fazer um acordão junto com o Renan Calheiros para que a Dilma não ficasse inelegível, como o Fernando Collor ficou, rasgando assim a Constituição brasileira. E Fernando Collor ainda anunciou ainda que ele falou para o senhor lá no dia do voto dele, que ele votou contra, que eu sei que ele votou contra a Dilma, para que ela fosse impeachmentada, ou empichada, como chamam, né? E ele ainda anunciou para o senhor, senhor ministro Ricardo Lewandowski, eu fiquei inelegível por 8 anos. Não precisava ele dizer mais nada, ele já quis falar tudo. E o senhor sabe que é assim. Então o senhor rasgou a Constituição Federal. Isso foi a sua primeira falha, a sua primeira injustiça. O senhor não honrou o juramento que o senhor fez quando pegou o seu certificado de advogado. E o seu ministro? O senhor não honrou. E mais outras vezes que o senhor não honrou. Quando o senhor soltou aquele bandido, traficante, já preso pela segunda vez, como traficante e assassino que era, o senhor mandou soltar ele com a justificativa que não entra em lugar nenhum. Eu nunca vi isso na vida, senhor ministro, soltar um traficante. Ricardo Lewandowski. Sem falar dos bandidos corruptos que o senhor, participando da sua segunda turma, né? Participando da sua segunda turma e brigando muitas vezes com o ex-ministro Joaquim Barbosa. O senhor discutia muitas vezes porque Joaquim Barbosa sempre foi, né, pelo menos quando ele era ministro, ele era a favor da justiça. E o senhor sempre foi contra ele, o senhor sempre foi uma pedra no sapato de Joaquim Barbosa. Senhor Ricardo Lewandowski. O senhor quer mais? O senhor é acusado de soltar 200 prefeitos. Parece que não era tudo prefeito, era 200 prefeitos, mas tinha ex-prefeitos no meio, que estava preso. E o senhor, através de propinas, o senhor soltou os 200 prefeitos e pôs eles em suas cadeiras para governar novamente. Como é, senhor Lewandowski, que um Brasil desse vai para frente? O senhor está com seu salário aí, né? Abonado com seu salário de R$33.700, isso o oficial. Sem falar das mordomias, né? Que chega talvez aos R$160 mil com as mordomias, né, senhor ministro? Né? O senhor está com a barriga cheia, pouco está se lixando com quem está morrendo de fome lá no Nordeste, no Belém do Pará, né? Em qualquer lugar do Brasil, lá no Amazonas, que o senhor não vai lá, né? O senhor não vai lá, né? O senhor só anda de jatinho para cima e para baixo. Então, por isso que o senhor faz isso, né? Então, o senhor soltou 200 prefeitos, porque eu estou sabendo aqui, porque o prefeito de Ferraz de Vasconcelos, que foi afastado, o senhor pediu
não sei se foi 1.500.000 ou foi 1.800.000 para que fazer ele voltar. Ele foi afastado e o senhor pediu isso para fazer ele voltar de novo também à sua cadeira de prefeito lá em Ferraz de Vasconcelos. O senhor está pensando, está tudo aí nos vídeos do YouTube, todo mundo vê, na hora que quiser ver. Quem quiser ver é só entrar no YouTube, porque eu vou pôr aí no YouTube, para vocês verem, para todos os brasileiros verem. Tá bom, senhor Ricardo Lewandowski? Até aqui até aqui já chega. E eu peço aos brasileiros que compartilhem para que o mundo inteiro fique sabendo quem são os ministros que nós temos na Suprema Corte. Por isso que eu perguntei no começo, nós temos Suprema Corte no Brasil? Não. Nós temos um bando de colunho, né, que são acovardados. Não é que vocês são acovardados para Lula, não. Vocês são acovardados para nós, os brasileiros, né? Para nós pobres brasileiros, porque vocês votam a favor da corrupção. Da corrupção.